20 milhões de bitcoins minerado, 1 milhão restante. E você precisa entender exatamente o que isso significa para o seu dinheiro. Porque quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin em 2009, ele não estava apenas inventando a moeda digital. Ele estava codificando a escassez absoluta pela primeira vez na história. E essa escassez acabou de entrar na fase final. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que esse marco de 20 milhões não é só mais uma notícia de cripto. Vamos decodificar o mecanismo de halving que torna o último milhão de Bitcoin mais valioso que todos os anteriores. Vamos comparar o Bitcoin com o ouro e revelar por que a escassez programada é mais poderosa do que a escassez natural. Vou te mostrar os números que ninguém discute, os 3 a 4 milhões de Bitcoins que já foram perdidos para sempre, tornando a escassez ainda mais brutal. E no final do vídeo eu vou te dar 3 lições que você precisa tirar disso, mesmo que nunca tenha comprado um único Satoshi na vida. Então fica até o final, porque quando você entender o que realmente significa ter apenas 5% de suprimento restante, você nunca mais vai olhar para essa notícia de cripto da mesma forma. Seja muito bem-vindo a esse canal que tem como objetivo traduzir os acontecimentos mundiais em uma análise macroeconômica simples e didática de entender. E mais que isso, também te mostrar as perspectivas certas que você deve olhar e o que você deve fazer. Por isso, se inscreva no canal e assim tenha toda semana vídeos como esse que vão te ajudar a entender melhor o mundo e como ser investidor preparado para lidar com as manipulações sistêmicas do fluxo financeiro global. Então, vamos lá, começando pelo começo. O marco histórico. Segunda-feira, 9 de março de 2026, o Bitcoin cruza a marca de 20 milhões de unidades em circulação. 95% do suprimento total já foi minerado, restam apenas 5%. 1 milhão de unidades. E nunca jamais haverá mais que 21 milhões de Bitcoin. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você viu o governo limitando a quantidade de dinheiro que pode imprimir? Nunca, porque a moeda fiduciária não tem teto. O Banco Central imprime quanto quiser, quando quiser. Real, dólar, euro, iene, todos funcionam assim. Oferta ilimitada. E o que isso significa? Inflação garantida. Só que o Bitcoin é diferente. O Bitcoin é feito de código matemático. E matemática é exata. Ela não negocia. São 21 milhões e ponto final. Não importa quanto valha, não importa quantas pessoas queiram, não importa qual governo pressione. Isso nunca vai mudar. Para entender e confirmar isso, precisamos só voltar um pouco mais no tempo. Em setembro de 2012, o Bitcoin atingiu 10 milhões de unidades mineradas. Só que levou quase 4 anos desde o início para atingir esse marco, ou seja, de 2009 até 2012. Dos 10 milhões para os 20 milhões levou 14 anos, que foi de 2012 até 2026. Mas e agora? E os próximos 10 milhões? Nunca vai existir, porque o limite é 21. Ou seja, só tem mais 1 milhão para ser minerado. Então, quando será minerado o último Bitcoin? É o que falaremos agora, mas antes eu quero te dar um aviso rápido. Falta de tempo. Isso definitivamente é o que mais escuto quando o assunto é finanças e investimento. Calma, eu não estou te julgando. Realmente o nosso mundo está mais acelerado. Porém, você sabe que quanto mais você adia ou não dá a devida atenção a esse assunto, mais você atrasa sua independência financeira e atrasa metas de vidas importantes para você. Por isso, eu gravei uma microaula, menos de 10 minutos, gratuita, onde eu te mostro 3 soluções que você já pode implementar e ter resultado imediato. Então clica no primeiro link da descrição desse vídeo para ser liberado o teu acesso. Voltando pro vídeo. O último milhão, esse 1 milhão que resta vai levar mais de 100 anos para ser minerado completamente. A estimativa é que ele seja alcançado no ano 2140. E isso acontece por um fator peculiar do Bitcoin: o halving. A cada 210 mil blocos minerados, aproximadamente 4 anos, a recompensa por bloco cai pela metade. Em 2009, minerar um bloco rendia 50 bitcoins. Em 2012, caiu para 25 bitcoins. Em 2016, para 12,5 bitcoins. Em 2020, para 6,5. E 2024, para 3,125 bitcoin. E o quinto halving, previsto para abril de 2028, para 1,5625 bitcoin. E continuará caindo, cada vez mais lento e cada vez mais escasso. Até que em algum momento, entre 2132 e 2140, a última fração de Bitcoin será minerada. E aí, para sempre. Então, quando você vê uma manchete dizendo Bitcoin atinge 20 bilhões, o que realmente está sendo dito é: escassez programada funcionou e o modelo está validado. O suprimento está onde deveria estar. Comparação com o ouro. Agora vamos comparar com o ouro, porque todo mundo fala que o Bitcoin é o ouro digital. Isso porque o ouro tem uma escassez natural, ou seja, tem uma quantidade limitada na Terra. Porém, o que ninguém sabe exatamente é o quanto, e as estimativas geralmente variam. E tem mais, a cada ano novas reservas são descobertas, novas minas abrem e com isso a oferta aumenta. Mas e o Bitcoin? Nesse caso, sabemos exatamente quantos existem, sabemos exatamente quantos vão existir e sabemos exatamente quando o último será minerado. Isso significa zero
zero surpresa, zero descoberta inesperada e o mais importante, zero aumento de oferta. É uma escassez absoluta, verificável, auditável e imutável. Agora vem a parte que importa para você, para o seu patrimônio, para o seu futuro financeiro. Quando o ativo tem oferta limitada e demanda crescente, o que acontece com o preço? Inevitavelmente, ele sobe, ele tem que subir. É a matemática de mercado básica. A matemática de mercado. No momento que o Bitcoin cruzou 20 milhões, ele estava cotado a 68.700 dólares. A capitalização de mercado, 1 trilhão e 370 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso é mais que o PIB de vários países juntos. É mais que o valor de mercado de empresas gigantes. Estamos falando de riqueza real, distribuída globalmente, fora do controle de qualquer governo. Mas a pergunta que você deveria fazer não é o quanto vale agora. A pergunta certa é, quanto vai valer quando o último milhão for minerado? Porque se a demanda continuar crescendo, se a adoção institucional continuar aumentando, se os governos continuarem inflando moedas e fiduciárias e a oferta de Bitcoin continuar diminuindo até parar completamente, faça as contas de quanto Bitcoin valerá. Mas tem outra camada que pouca gente discute. Dos 20 milhões de Bitcoins minerados, quantos ainda estão acessíveis? Estudos estimam que entre 3 e 4 milhões de Bitcoins já foram perdidos permanentemente. Isso significa que chaves privadas foram esquecidas, hard drives jogados fora, exchanges que quebraram, pessoas que morreram sem passar o acesso e etc. Então a oferta real, a oferta disponível não são 20 milhões, são entre 16 ou 17 milhões e isso continuará diminuindo. Porque enquanto a mineração continuar adicionando novos Bitcoins, as pessoas continuarão perdendo acesso aos antigos. A taxa de perda não é zero e ela é irreversível. As 3 lições. Então, quando você vê notícias sobre 20 milhões de Bitcoin, o que você deveria tirar disso? Primeira lição, a escassez programada funciona. O modelo que Satoshi criou está se desenrolando exatamente como planejado. Isso não é trivial, é uma prova de conceito em escala global. Segunda lição, a janela de oportunidade está fechando. Se você acredita em escassez como um driver de valor, 5% de suprimento restante significa que você não está no começo, está perto do fim. E terceira lição, o Bitcoin é o experimento monetário mais bem sucedido fora de controle estatal na história moderna. E o experimento está funcionando. Mas aqui está o que eu realmente quero que você entenda. Bitcoin não é uma solução mágica, não é garantia de riqueza, não é porto seguro absoluto. O Bitcoin é uma ferramenta que oferece propriedade programável, escassez verificável e resistência à censura. Se essas características são valiosas para você, para o seu contexto, para a sua estratégia de proteção patrimonial, então 20 milhões minerados é sinal que você deveria prestar atenção. Se você não vê utilidade nisso, então esse número não importa. Mas ignore por sua conta e risco. Porque 15 anos atrás, quando o Bitcoin estava nos primeiros milhares de unidades, tinha gente dizendo que nunca funcionaria, que era bolha, que era fraude. E hoje, 20 milhões de unidades, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, reconhecimento institucional, ETFs, empresas colocando Bitcoin em balanço. Então, talvez, só talvez, vale a pena entender o que esses últimos 1 milhão de Bitcoin realmente significa. Porque quando o último Bitcoin for minerado, quando a escassez for absoluta e definitiva, você vai querer estar do lado certo dessa equação. Se gostou desse vídeo, considere então dar uma curtida, se inscrever no canal, isso ajuda a produzirmos ainda mais vídeos relevantes para você, simplificando os assuntos econômicos de forma didática e direta. E também vou deixar aqui no final um vídeo interessante que tenho certeza que você vai gostar.